Estamos no ar! Esse é o Motorsport Business, o seu lado empresarial de marketing envolvendo o fora da pistas com o que acontece nas pistas. Você já observa aqui ao meu lado o Felipe Mota. E olha só, é o seguinte, no final de 2025, né, nós tivemos aí uma grande finale de um dos nomes mais marcantes da Fórmula 1, foi a Sauber. Né? Então, tivemos aí, depois de vários anos, com vários brasileiros e tal, né? Já no último ano também com o Gabriel Bortoleto, você sabe muito bem disso, o fim da era Sauber. No dia 1º de janeiro, nasce a Audi, a equipe de Fórmula 1 oficial da Audi. E como existe também, ninguém tem só um nome, todo mundo tem um sobrenome. É isso. Então, você sabe muito bem o que se trata. A Audi, a equipe de Fórmula 1 e a Revolut, que nem todo mundo sabe o que é. E o que nós fizemos hoje aqui, Felipe? Trouxemos simplesmente o CEO da Revolut no Brasil. Que é o meu xará. Que é o seu xará, quase um homônimo ali. Eu tô falando de Glauber Mota, Glauber Felipe Mota. Perfeitamente. Felipe Mota, onde Felipe é sobrenome, mas não deixa de ser. É isso. Quase xará. E para muita gente, Glauber, obrigado por ter vindo aqui. Eu sei que é um dia a dia agitado, eu acho que especialmente nesse ano de 2026, que a gente está sempre planejando, mas ao mesmo tempo já executando. O que é a Revolut? Para a galera que vai ver essa marca no carro do Gabriel Bortoleto em 2026. Seja bem-vindo. Muito bem. Bom, a Revolut nasceu em 2015. É uma empresa que tem aproximadamente pouco mais de 10 anos e chega agora num momento muito legal de fazer essa parceria dentro da Fórmula 1 com a Audi Revolut Fórmula 1 para poder se apresentar para o mundo e no Brasil. Na prática, a gente já é bastante conhecido na Europa. Uhum. É o app financeiro mais usado na Europa em aproximadamente 30 países. No Brasil chegou um pouco mais silencioso, colocou o produto de pé e agora vai aparecer para o grande público. Então, da maneira de descrever a Revolut, é uma plataforma financeira global, presente em mais de 40 países, mais de 70 milhões de clientes hoje, que resolve os problemas financeiros de pessoas físicas e pessoas jurídicas. No Brasil, a gente começou em 2023, com foco em pessoas físicas, construindo o que hoje é conhecido como uma plataforma completa financeira. A gente iniciou o produto lá em 2023 focado num público de nicho, de cross-border, fazendo câmbio, moeda estrangeira, investimentos no exterior, e rapidamente evoluiu agora também para o produto local, se tornando uma plataforma completa financeira. Então hoje a gente tem Pix, tem boletos, tem pagamento de cartão de crédito, tem uma série de produtos que foram sendo agregados para se tornar essa plataforma completa. A gente gosta de falar que a Revolut está construindo um banco verdadeiramente global em qualquer local que se apresenta, mas com uma característica muito local em cada um dos países. A gente gosta de se posicionar como uma instituição financeira local que se alavanca na nossa expertise global em mais de 40 países. Primeiro é um prazer estar contigo, Glauber, e eu combinei com o Eric se preparou mais para a entrevista e até combinando com o Fã da Velocidade, e eu vim o mais despreparado possível, porque eu queria contar um caso pessoal. Quando houve o anúncio da Audi Revolut, eu, Felipe, não sabia o que era Revolut e não busquei saber. E aí, conversando com um parceiro do Motorsport, que é aqui a gente pode falar que é o PicPay, eu perguntei, o PicPay estava na Sauber. Daí eu perguntei, vocês vão continuar? Putz, não dá por causa da Revolut. E eu pensei, não sabia que era rival. Que história é essa? E aí, você já estava agendado para vir aqui, o que eu achei o máximo. Vamos lá. Em 2015 você falou da Europa e tudo mais. Eu vou te fazer umas perguntas daquelas que dão respostas curtas para a gente entender a Revolut. Ela é de qual país? Começou na Inglaterra. Então ela é uma empresa britânica, mas que está já dominando a Europa e invadindo outros continentes. Headquarter britânico, a gente consolida lá, mas já está presente em vários países. Tem instituições financeiras reguladas em vários países do mundo. Hoje já temos mais de aproximadamente 40 países. No Brasil ela está desde quando? A gente começou em 2023, oficialmente. Eu me juntei em 2022, foi o período de colocar a empresa de pé, contratar as pessoas, pedir a licença perante o Banco Central, conseguir a aprovação, colocar o produto e ela foi para o mercado em 2023. E aí eu acho que é importante entender, Glauber, você vem desse mercado financeiro já há um bom tempo, acho que vale a pena entender a sua trajetória para saber quando deu esse match com a Revolut. Não sei se você já tinha relação com eles ou se eles te conheciam e ligaram, Glauber, temos um desafio, estou precisando invadir esse mercado brasileiro e você é o cara, como é que foi? Vou contar uma versão resumida, a gente pode aprofundar como você quiser. Trabalhava em outro grupo financeiro, bastante ativo no Brasil. Boa.
BTG Pactual. Isso que eu ia te falar. Aqui você pode falar... Em algum momento, a gente decidiu, naquela época, comprar um banco na Suíça e eu fui participar desse projeto. Então, eu estava morando na Suíça quando eu conheci a Revolut como cliente. Franco suíço, apesar de estar na União Europeia, é outra moeda. Então, eu tinha que, às vezes, fazer compra na Itália, voltar para a Suíça, viajar por ali, e a Revolut resolvia a minha vida. Eu já era fã da marca como cliente. Tá. Lá em 2017, 2016. Até aí, tudo bem. Em algum momento, o projeto lá avançou bem, eu volto para o Brasil com o objetivo de ajudar o grupo a lançar um banco digital. Para aprender sobre bancos digitais, eu fui procurar justamente a quem eu era fã. Eu fui bater na porta da Revolut para fazer benchmark e aprender como fazer banco digital. Dentre outros, tinha vários. A Inglaterra consolida vários players muito relevantes nesse mundo de fintech. Eu aprendi o que eu podia, volto para o Brasil, a gente lança uma plataforma financeira. 2 anos depois, Revolut decide vir para o Brasil e me convida para participar do processo e tocar a operação no Brasil. A diferença é que era praticamente do zero. Existia um plano, existia uma intenção, algumas pessoas que já tinham iniciado o projeto e me chamam para liderar essa operação e tirar isso do chão. Foi isso que eu fiz ali entre 22 e 23 e o lançamento real para o mercado brasileiro em 23. Muita gente até, é um termo hoje que se usa muito nos jornais, né, nos sites, redes sociais, fintech. O que é uma fintech? Toda fintech é um banco? Toda fintech tem uma ligação com o Banco Central do Brasil? Como que a gente pode entender melhor o papel dessa palavrinha que hoje virou moda falar, especialmente nos últimos 5 anos? Essa é uma ótima pergunta. É bom deixar muito mais claro o que significa, qual é a relação entre o mercado financeiro tradicional. Elas são complementares, na verdade. Uma coisa não exclui a outra. Fintech é uma sigla que resume Financial Technology, tecnologia financeira, juntando, dando um pouco mais de modernidade e inovação nas infraestruturas de pagamentos, em como tecnologias são usadas para produzir serviços financeiros. Isso vale para bancos, isso vale para instituições financeiras com outros tipos de licença, instituições de pagamento, sociedades de crédito direto, financeiras, não importa. Se você se alavanca muito em tecnologia para produzir serviços financeiros, você pode ser denominado fintech. Obviamente, o tipo de licença que você tem perante ao seu regulador, no caso do Brasil, o Banco Central, que define o tipo de produto ou a abrangência daquilo que você pode servir aos seus clientes. Hoje nós temos uma diversidade de combinações possíveis no Brasil, desde corretoras, empresas que são focadas para fazer empréstimos, empresas que são focadas em somente pagamentos e transferências como iniciadores de pagamento, ou estruturas mais completas e robustas como bancos que podem oferecer uma gama muito maior de produtos e serviços. No nosso caso, nós começamos no Brasil como SCD. Obviamente temos a ambição de crescer para banco múltiplo completo. Isso tem que obedecer uma série de requisitos regulatórios e aprovações necessárias. A gente já publicamente fala que tem a ambição de seguir esse caminho, assim como tem outras grandes instituições muito conhecidas no Brasil que também ainda não têm essa licença ou que eventualmente pediram recentemente, ou empresas que de fato querem atuar em determinado nicho e vão ser tem um nicho limitado de produtos e vão continuar como fintechs, não bancos, porque faz parte do modelo de negócio delas. No nosso caso, nós já somos bancos em muitos países. Na Europa, a gente tem licença bancária que atende toda a União Europeia. A gente tem uma licença em processo de já em aprovação na Inglaterra. A gente publicamente fala que tem a ambição de se tornar banco em mais de 100 países, ou até 100 países no mundo, e no Brasil a gente já está nesse processo. Eu queria trazer a Fórmula 1 um pouco para o jogo. Perfeito. Afinal de contas, é um ponto comum aqui nosso. Quando você ficou sabendo que a Revolut estaria na equipe Audi? Como é que, porque imagino que tenha sido um acordo global, a Revolut global, que é daqueles que você, quando ficou sabendo, falou, que maravilha, que beleza. Como é que foi isso? Bom, primeiro assim, a Revolut tem uma política de fazer advertising, propaganda, só em determinados países e sob certas condições. Em países como o Brasil, onde a gente está em processo de expansão, em uma determinada maturidade, a gente ainda não faz amplamente muita propaganda. Por isso, talvez você ainda não conhecia o nome, não tinha associado. Toda vez que a gente entra num país, a gente se alavanca muito na recomendação orgânica. Né? É muito forte para a Revolut. Quem conhece, gosta, começa a usar e recomenda. É o boca a boca.
e, obviamente, isso é uma maneira super eficiente de ter uma aquisição de clientes mais barata. Em países como na Europa, onde a gente já é a plataforma dominante, a gente tem um market share muito relevante, já é a mais usada em mais de 30 países, já atingiu um certo limite de crescimento orgânico. Portanto, esse tipo de investimento em branding já é muito mais apropriado. E a gente já tinha presença nos aeroportos, a gente já investia em outros esportes. E a Fórmula 1 vem num momento em que a gente já tem uma maturidade tal, a expansão global já está tão bem determinada, que casa muito bem com o timing da inovação que está acontecendo na Fórmula 1 agora. Uma equipe nova começando, mudanças de regras técnicas, inclusive. Então, ou seja, vai como se estivesse começando um novo jogo. A equipe construindo todo o carro de ponta a ponta do zero, muito semelhante à nossa proposta de valor, né? A gente construiu a plataforma também de maneira muito proprietária. Então a gente achou que tinha um momento de timing muito relevante, junto com uma proposta de valor e combinação de marcas que eram muito próximas, para poder fazer essa parceria juntas. Como que eu descobri, me inteirei desse assunto? Ali por volta de setembro ou agosto do ano passado, a gente teve um evento de lançamento de um novo headquarter em UK. Um escritório muito mais legal, mais amplo, super moderno. É Londres? Londres, lá em Canary Wharf. E ali a gente anunciou para o mundo que essa parceria estava acontecendo. Que legal. Então foi o primeiro momento em que a gente deixou isso público. E aí, obviamente, isso chama bastante atenção. A gente trabalhou nos bastidores para fazer isso acontecer. Revelou o carro agora no começo de janeiro. E estamos super animados com o que vai vir agora no início da temporada. Aliás, achei o carro muito bonito, mas aí eu tenho que fazer uma segunda pergunta relacionada à Fórmula 1, que é: a Audi tem um piloto brasileiro. E a gente viu o impacto que foi Bortoleto na Sauber, tudo que aconteceu em Interlagos. Quando você viu e falou assim, gente, é a Audi. Porque se fosse na Fórmula 1 já seria legal pra caramba. Porque, como disse o Eric, quando o patrocinador é um naming right, ele vira sobrenome da equipe. Perfeito. Sim, e Audi Revolut é um nome fácil, porque às vezes tem um que, nossa, aí vira sobrenome da família real. Sabe? Assim, blá, 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 ninguém fala, todo mundo fala Williams. O sobrenome da Williams, né? Por exemplo, Williams, Atlassian, não sei o quê. É isso, mas é Williams. Audi, em tese, é Audi, mas é um Audi Revolut que sai. É uma boa combinação. Combina, ficou esteticamente bonito. Deu um match muito bom em todos esses aspectos. Esporte de muita tecnologia e inovação. A Revolut é o que ela entrega para o mercado financeiro. A Audi estreando na Fórmula 1 para desafiar os incumbentes, exatamente o que a Revolut faz no mercado financeiro. O nome ficou sonoro. E tem muito mais. A própria equipe, a própria empresa Audi F1 vai usar a plataforma Revolut Business para os seus negócios. Quando comprar ticket, quando tiver compra da Adidas, que também é parceira, vai usar o Revolut Pay. Então tem uma combinação de fatores que combinou muito bem. Sim. E entrando na questão Bortoleto, a Revolut Brasil, ou a global, mas a Brasil, como que é isso sobre a utilização do brasileiro Gabriel Bortoleto como um ativo na comunicação da companhia? Eu não preciso nem explicar muito o quão feliz eu fiquei com essa boa combinação, né? Ter o piloto brasileiro que está na Fórmula 1, na equipe que nós estamos patrocinando, é fantástico. Para nós uma super oportunidade. Assim como tem o Nico, que é alemão. E a gente, que é um mercado que a gente também tem oportunidade para crescer, apesar de já ser dominante na Europa, a Alemanha tem concorrentes fortes e a gente tem uma ambição de crescer ainda mais lá. Então, a gente ganhou de presente a oportunidade de trabalhar com o Gabriel, que é piloto da equipe, e a gente tem o naming rights da equipe, então, obviamente, ele é parceiro nosso, muito embora a gente esteja patrocinando a equipe. E, certamente, do ponto de vista de como trabalhar esse ativo para o Brasil, ele será um grande parceiro nosso, né? Não tenho dúvida que os brasileiros poderão ver o Bortoleto falando de Revolut nas oportunidades que vão acontecer agora que inicia o ano do campeonato. Eu queria um pouco de bastidores ali. Você falou que foi um evento lá em Londres para anunciar essa parceria com a equipe Audi, a futura equipe Audi ainda naquela época. Sei lá, o pessoal, né, que comanda a nave mãe ali na Inglaterra chegou para ti e falou assim, ó, a nossa interatividade agora vai ser maior por conta de vocês terem um piloto brasileiro. Como é que vocês, o relacionamento entre vocês sobre esse aspecto, né? Um piloto brasileiro que vai alavancar, um pouco mais de cobrança, vocês vão precisar fazer algumas ações, GP de São Paulo de Fórmula 1, GP do Brasil de Fórmula 1, vocês vão ter que fazer alguma coisa, ou não? Falei assim, você basicamente só vai herdar todo o trabalho ali de marketing feito, que deve ser pesado também, não é só simplesmente chegar
pagar o naming rights. Não, tem muito trabalho. Tem muita coisa. Muita Né? ativação. Como que é o relacionamento com o pessoal da nave-mãe, da matriz, né? Depois desse anúncio, podendo ali utilizar um nome brasileiro? Essa pergunta é muito interessante porque explica um pouco como a Revolut trabalha. Nós somos uma empresa só no mundo inteiro. A gente tem processos muito bem definidos e centralizados e o capacity, as pessoas estão descentralizadas, independente de onde elas estão na geografia. E a gente tem, obviamente, um time dedicado, de brasileiros dedicado para trabalhar ações de marketing e comunicação e que vão trabalhar próximos a esse time global, mas é como se fosse uma extensão do time global. Não tem eles ou nós, é um time só trabalhando em prol da campanha. Então, obviamente, quando foi definido que Audi Revolut seria o nosso projeto e que tem um piloto brasileiro, que tem um piloto alemão, os times responsáveis pela promoção na Alemanha e pela promoção no Brasil vão trabalhar um pouco mais do que os outros para desenvolver ainda mais esse benefício, esse ativo, que é muito bem-vindo. Mas a estrutura central é alavancada para todo mundo. Então, os projetos de ativação que vão acontecer eventualmente no Brasil também vão acontecer em muitos outros países, que essa é uma outra coisa muito legal. A gente nasceu global. E a gente nasceu global e está presente na maioria dos países em que o campeonato acontece. Então a gente vai poder trabalhar em cada uma dessas geografias com os clientes que já estão existentes e a gente tem a ambição de crescer para os países em que ainda não estamos. A ambição pública da Revolut, que hoje tem 40 países em operação, é ter 100 países, 100 milhões de clientes ativos diariamente. Caramba. E uma receita target de 100 bilhões de dólares anual. Esse é o nosso North Star. E em quanto tempo, assim, uma projeção? Assim, isso não está batido na pedra, mas é o quanto antes. E se você perceber a nossa taxa de crescimento, lançando países ao redor do mundo, desde o anúncio lá de setembro, a gente já anunciou licença bancária na Colômbia, uma operação que está sendo preparada. A gente lançou efetivamente no México com um banco completo. A gente comprou um banco na Argentina e recentemente anunciou o Peru. Isso para se juntar ao Brasil aqui na América Latina 4 ou 5 nesse meses. projeto todo. Então, assim, foram os anúncios que saíram em decorrer desde setembro para cá. Então, você imaginar o pace e a velocidade com que a gente está expandindo. Só tinha Brasil na América Latina até então? Esses projetos já haviam começado, Tá. mas esses grandes anúncios aconteceram agora. Entendi. Aliás, até aproveitando o gancho, porque eu não faria essa pergunta, como que é a interação da América? Porque a América Latina, claro, os países são diferentes, mas a gente percebe até na indústria automotiva como existe uma espinha dorsal, às vezes, quando se comunica a América Latina, tanto nos escritórios quanto no CEO ou quem conta do finanço. São todas operações independentes ou vai haver um núcleo latino-americano? Isso também é uma ótima pergunta, que é complementar a esse modelo operacional que eu estava explicando. A gente trabalha com times verticais de negócio, que estão geograficamente em qualquer lugar, mas tem processos muito bem organizados. Obviamente, majoritariamente na Europa, porque a gente nasceu lá. Mas aqui no Brasil, por exemplo, nós também temos uma empresa de tecnologia que concentra grande parte dos recursos que são compartilhados e ajudam a desenvolver esses outros países. Então, por exemplo, o time de engenheiros que me ajudou a desenvolver o Pix no Brasil como participante primário, depois que eles entregaram esse projeto, eles viraram a rota e ajudaram agora a lançar o sistema de pagamentos do México, junto com os times globais. Mas esse time é um time que nasceu no Brasil e agora trabalha para o global. Do mesmo jeito que nós temos localmente pessoas especializadas, porque tem questões regulatórias, do ponto de vista de atendimento de compliance, riscos, operações, finanças. Você tem um time dedicado 100% para cada uma dessas localidades. Então, se dá para separar da seguinte forma: tudo aquilo que é possível compartilhar e que não exige especialidade local, a gente faz de maneira central, não importa a geografia onde essa pessoa esteja. Tudo aquilo que é específico e regulatório, a pessoa faz localmente. Perfeito. Então você vai ter um CEO para cada uma dessas localidades, você vai ter um head de operações para cada uma dessas localidades. Perfeito. Felipe, você viu que mudança, né? Porque até o ano passado era Sauber, Peter Sauber. Você, nesses 10 anos que você cobriu a Fórmula 1, você chegou a conversar com o ex-dono, agora ex-dono da equipe Sauber? Como é que era o seu relacionamento? Claro, ele não dava muita entrevista, ele era muito simpático, mas muito tímido, assim, mais fechado, mas bonachão, aquele paizão. Quando a Sauber fazia um jantar para a mídia brasileira, que sempre acontecia no Grande Prêmio da Alemanha. E era muito interessante porque a gente almoçava tal, juntos. Na verdade, esse era um jantar, mas tinha um almoço também. A Sauber era uma equipe simpática, mas, por exemplo, na época que eu estava lá, ela teve a BMW Sauber. Sim. E aí eu não sei como vai ser a Audi,
mas a BMW no tempo de junção carregou um pouco disso, assim, trouxe esse perfil mais mega corporativo, mas sem perder um pouco a simpatia. Acho que ainda é cedo para a gente entender como é que vai ser o modus operandi da Audi como um todo, se muda radicalmente ou se faz uma coisa gradual, mas a Sauber estava sempre entre ou liderando no quesito simpatia, era uma equipe muito simpática. Talvez ali o alemão, por característica, a gente imagina que seja algo mais sisudo. Então, mas o suíço, ele morou na Suíça. A Suíça, ela também, assim, não é que nem a Áustria, que é considerado a versão mais simpática dos alemães. O suíço, mas o Peter Sauber fez uma equipe, é porque ele era um garagista. Acho que era mais por isso do que pela nacionalidade. Eu lembro muito bem que depois do GP de Abu Dhabi do ano passado, várias homenagens nas redes sociais. Sim, ele era muito gente boa. Uma ode ao considerado o último garagista da Fórmula 1, né, que estava se despedindo. Mas queria voltar no tema Bortoleto. Recentemente veio a Nestlé aqui para falar de Kit Kat, que é patrocinadora do Gabriel, e a Natália, que é a diretora de marketing, ela trouxe alguns desafios. Por exemplo, Kit Kat é uma marca que é um chocolate que esbarra no vermelho. Aí quando vai fazer uma ação com vermelho, não, peraí, vermelho não pode porque é alusão a Ferrari. Então todas as aprovações são globais e da montadora. No entanto, Fórmula 1 é um nível de excelência muito grande, as janelas ali, os slots de utilização, todo mundo sabe. A Revolut, quando tiver acesso ao Bortoleto, é o quartel-general global ou o quartel-general Brasil está contemplado nisso? Por exemplo, GP de São Paulo, aí vem para cá, Kit Kat, aí Boticário, aí não sei o que lá, janela, quinta-feira, 10 minutos. Como que funciona a utilização do Bortoleto? Certamente o time Brasil vai trabalhar muito, independente de qual seja o período do ano, e quando for o Prêmio Brasil, aí certamente terá muita coisa para fazer. Mas na verdade já está trabalhando com ele. Né, com a equipe e com ele, porque como ele é um piloto da nossa equipe, as campanhas que vocês vão ver ao longo do ano de 2026, e tem muita novidade chegando, não quero dar muito spoiler, porque muitas coisas legais serão anunciadas em breve. Agora, sim. Certamente a gente vai ter participação do Bortoleto, participação do Nico e de muitos outros falando sobre isso. E quando falar de Brasil, é óbvio que o Gabriel tem uma preferência para falar, vai falar em português com a gente. Que legal, que legal. Eu tenho a coisa que ficou na minha cabeça na explicação dele, especialmente na hora que ele estava falando das diferenças entre uma fintech e um banco. Se por um acaso, assim, isso é a questão da fintech, da parte, especialmente do tech, do fintech, já não é um caminho sem volta? Vamos supor, se amanhã Eric, Gabriel, Felipe Mota, vamos abrir um banco. Quero um banco daquele que vai ter agência, que vai ter, com respeito à referência, velhinhos na porta antes das 10 para abrir. Banco tradicional, né, para concorrer com o Itaú, com o Bradesco, com o Santander. Certo. Ele já não nasce. O mercado hoje já está tão evoluído nesse sistema que, obrigatoriamente, eu vou ter que ter o tech da fintech. Eu não vou ter que ser um cara altamente tecnológico. Todos os bancos, ou todas as empresas que trabalham nos serviços financeiros estão evoluindo e a tecnologia evolui rápido demais. Então todo mundo tem que se aproximar. Para o bem e para o mal. Para o fraudador, a tecnologia também tem facilidades, não é? E do mesmo jeito você tem sempre que correr atrás para poder estar à frente. Então, sim, todo mundo vai evoluir do ponto de vista de tecnologia. Mas assim como na Fórmula 1, é tudo muito competitivo. E ganha quem consegue fazer a melhor experiência, o melhor detalhe técnico que entrega mais valor para o cliente. E a Revolut tem sido reconhecida no mundo por fazer isso muito bem feito. A gente não é à toa que se tornou a principal plataforma em tantos países, não é à toa que pode se dar o luxo de não fazer tanta propaganda e mesmo assim ter os resultados que tem. É justamente porque investe muito em tecnologia, tem pessoas super competentes se alavancando nessas expertises de todo o mundo. A gente tem em média não, a gente tem um total, mais de 100 nacionalidades no nosso grupo de colaboradores. Em média, cada time tem 4,3 de nacionalidades diferentes. Imagina a riqueza da diversidade dos aprendizados que a gente tem ao redor do mundo para colocar produtos de pé. E aí você entrega mais valor e a competição é essa mesmo. Quem vai fazer a fidelidade do cliente por aquilo de valor que ela entrega para o cliente. A Revolut é muito conhecida por ter uma UX muito bem-vinda, muito fácil de usar. E também por ter preços e FIIs muito abaixo das médias de mercado. O que é UX e preços de FIIs? Só para a galera...
o quão fácil é executar o que você precisa resolver na sua plataforma. Sim. Vou dar um exemplo prático. Se nós vamos nesse jantar super legal da Fórmula 1, que não fosse patrocinado, temos que dividir a conta. Ao invés de passar o cartão várias vezes, eu poderia, uma pessoa da mesa pagar, em 2 cliques eu mando dividir a conta com vocês, vai aparecer um pop-up na sua conta, você vai sair sim ou não, e pronto, está feito o acerto de contas entre nós. É quase um airdrop, né? No sentido como de se compartilhar fosse, foto, compartilhar a conta ali. É uma capacidade de compartilhar a conta embutida dentro da nossa plataforma. Sim. Não precisa mais passar 3 cartões, basta um. Só que aí eu paguei, vocês também pagaram, todos nós ganhamos pontos acumulados. Ah, mas foi no débito. Tudo bem, você também ganhou seus pontos. Interessante. Ah, agora eu quero trocar esses pontos. Eu vou ter a possibilidade de me alavancar na plataforma global da Revolut, com vários parceiros de negócios, com empresas aéreas que não estão disponíveis aqui no Brasil, eventualmente, porque você quer fazer alguma coisa no exterior, e por aí vai. Você pode compor alternativas diferentes de como usar, resolver o seu problema de maneira até que você nem esperava que poderia resolver. Isso causa impacto, isso gera valor para quem está utilizando a plataforma. É isso que a gente chama de um exemplo só de UX. Eu tenho uma pergunta que é parecida, vai na esteira do que disse o Eric, porque em alguma resposta sua eu até estava pensando, gente, casa uma hora vai cair, né? Eu sei que não vai, mas, quer dizer, vou jogar para você. Mas, Manda Brasil. Bradesco e Itaú. Daí eu pensei, não, mas de certa forma eles também estão migrando, né? Eles não estão migrando para lá. Mas o que eu queria saber é assim, o brasileiro, de certa forma, ele é desconfiado e tem motivo para isso, porque a gente tem um país complicado em alguns aspectos, ou em vários. Então, a minha pergunta é até que ponto, nesse momento que a Revolut quer expandir no mercado, ter outros exemplos bem-sucedidos, que há 10 anos, poxa, essa coisa de vou sair do Bradesco, vou sair do Itaú para ir para o Banco Inter, para o Nubank, para o PicPay, para seja o que for, quanto essa coisa do mercado mais maduro ajuda. Porque, sei lá, 10 anos o primeiro, isso é golpe, imagina. Como é que eu não vou mais no caixa sacar 50? Certo. Eu falo isso porque eu fiz essa mudança, eu tenho um banco, eu ia falar a palavra tradicional, mas pode ser. É um banco tradicional e tem um banco moderno, vamos dizer assim, um banco que facilita, que não vem ao caso, porque eu não estou fazendo propaganda, mas eu levei um tempo. Por causa dessa coisa da credibilidade. Quanto o mercado hoje está mais maduro? Isso é uma ótima pergunta, porque essa maturidade faz diferença e o quanto você conhece e se acostuma com aquilo. Na prática, os bancos mais modernos, de certa forma, podem até ser mais seguros, porque as transações são mais rastreáveis, você pode acompanhar exatamente de ponta a ponta onde é que foi, até o limite de uma blockchain, onde é uma ledger, um controle de contas que fica registrado em qualquer lugar que você não precisa de uma máquina específica para acessar. Mas, para a sua pergunta, muita gente me pergunta assim, vocês não estão chegando tarde no mercado, que já tem tanta gente consolidada? Então, na verdade, isso é uma vantagem competitiva, porque agora mais pessoas estão habituadas a testar plataformas digitais. Mas a parte que ainda fica confusa é, as pessoas pensam que ela tem que trocar uma pela outra. E não tem, você pode ter as duas. Inclusive, você pode escolher em qual delas você quer concentrar ou dar tipos de uso diferentes para determinado tipo de conta. Não tem problema nenhum. A grande vantagem é, eu tenho que garantir que eu vou te entregar valor real, vou resolver problemas que te motivem a ficar comigo. Sim. Então a minha briga hoje não é para ter a marca mais conhecida necessariamente. Claro que eu quero ser conhecido. Claro. Mas na prática eu quero ser aquele que entrega mais valor para o meu cliente. Porque aí, nesse mundo de opções que ele tem, ele vai preferir transacionar comigo. Por isso que a gente brinca que uma das razões da Revolut fazer pouca propaganda é que eu só preciso dar chance da pessoa testar uma vez. Ela testa, gosta, começa a usar, depois recomenda e por aí a gente cresce. Foi assim que o crescimento até 70 milhões de clientes já se deu. Até da mesma maneira que você se apaixonou quando você utilizou o serviço como cliente, dele lá. Exatamente. Cliente. Agora, uma outra questão que eu acho que você tem uma visão mais global em relação a mercados desse tipo de instituição financeira. A gente viu ano passado a PicPay no carro da Sauber. Nesse ano também foi anunciado que a Nubank, ou a Nubank, não sei o gênero, perdão, é a parceira da Mercedes, né? Vai ter ali um espacinho e a Revolut, que vai contar com o mercado brasileiro. O mercado brasileiro, apesar do nosso país em relação à questão econômica ser mais complicado ali, está mais baixo ali que a Europa. Embora uma economia forte, né? Como que o mercado brasileiro é visto
pelo mercado financeiro internacional. Falar assim, pô, Perfeito. o Brasil aceitou muito bem esse negócio de fintech. Bom, não é à toa, o Brasil tem um mercado muito competitivo nesses bancos digitais mais modernos. Não é à toa que um dos grandes participantes desse mercado é justamente o Nubank, que você citou agora junto da Mercedes. Então, é um país onde as pessoas são amistosas a experimentar coisas diferentes, já tem esse viés mais digital. Na verdade, a gente fala de Brasil comparando com o resto do mundo do jeito que eu considero até subestimado, porque o Brasil ele é muito mais moderno, está à frente de muitos outros países do ponto de vista de tecnologia de O pagamentos. Pix é uma questão O Pix brasileira. é um grande exemplo. O Open Finance é um outro exemplo. Dentre outras, a gente aprendeu a lidar com as nossas dificuldades macroeconômicas de inflação alta, tendo que se resolver mais rápido, e gerou um legado super positivo. Então o Brasil, na verdade, está na frente de muitos outros países. A questão é assim, historicamente, todo mundo envolvido, né, com grandes marcas mundiais, multinacionais, sempre teve que rebolar dentro do Brasil, porque aqui a cada dia era uma aventura nova, né? E daí que a gente não é um banco estrangeiro vindo para o Brasil. A gente quer ser uma instituição financeira local que se alavanca em capital estrangeiro e tecnologia para poder desenvolver aqui. Por isso que a gente coloca mesmo raízes em cada uma das localidades que a gente opera. A gente não é um estrangeiro experimentando o mercado. A gente é um local se alavancando no que o estrangeiro pode trazer de bom para a gente. E aí, para sua pergunta, é uma competição maior no Brasil, mas também tem um público muito mais apto, muito mais amistoso a experimentar coisas novas, o que para nós é um prato cheio, porque é justamente como a Revolut cresce e cresceu ao redor do mundo, e se a gente só precisa chegar no primeiro uso do cliente, porque a partir daí, se ele gostar, ele fica, se ele não gostar, eu vou ter que me esforçar mais para entregar mais valor para ele. Maravilha. Não, muito interessante. A questão da taxa, imagino que isso seja uma coisa importante no Brasil. Assim, o brasileiro está acostumado a pagar muito imposto, quem é isento de pagar imposto é porque não ganha bem. Esse foi a principal questão. O que é a principal questão no Brasil para ganhar público? É essa facilidade de taxa, é a questão da tecnologia, é a questão da segurança, porque né, o Brasil tem histórico de gente, a época da inflação, de gente perder a poupança. Então muita gente. Então eu imagino que tudo seja importante, mas se a Revolut fizer uma pesquisa de mercado nas ruas, se sai para comparar a Fórmula 1, um grid de questões mais importantes para o cliente se abraçar uma marca? Dá para falar o seguinte: segurança é requisito básico. Se não tiver segurança, nem adianta fazer mais nada. Sim. Então você tem que garantir que você é uma instituição financeira que segue os parâmetros determinados pela sua regulação local, tem supervisão do Banco Central, você é tão exigido ou mais do que outros. Então isso aí é o básico, todo mundo tem que entregar, senão nem está no mercado. Depois, existem gosto e preferência para tudo. Claro. Eu tenho que atender ao que o meu cliente quiser. Se o cliente quiser o mais barato, ele vai ter que encontrar comigo. Se ele quiser a maior facilidade para determinado tipo de transação, como por exemplo, mandar moeda para o exterior, ou comprar uma moeda para uma viagem, para um parente que mora fora, e conseguir fazer isso 24/7, instantâneo, com a menor FII possível, e talvez até evitar o imposto, dependendo do modelo que ele escolher fazer, eu tenho que conseguir entregar. Tem gente que vai preferir a menor taxa de câmbio. Tem gente que vai querer tudo junto ao mesmo tempo num lugar só para não ter que ficar transacionando entre vários aplicativos. Tem gente que vai querer a oportunidade de investir no exterior de um jeito mais facilitado. Comprar ações de bolsa americana, investir em ETFs e conseguir fazer isso em poucos cliques, a baixo custo com a Revolut. Então existe gosto para tudo. Agora, se fosse ranquear, eu diria que é a combinação. Então, segurança no mínimo, bom custo e o maior número de benefícios possível. Então, para te dar um exemplo de como que a gente faz isso, eu não vou dar todos os spoilers, porque eu vou deixar o Bortoleto falar para a gente em breve. A gente tem uma série de subscriptions, planos de benefícios acessíveis tanto no cartão de crédito quanto no cartão de débito. E ele traz um pacote de benefícios que é difícil de replicar. E esse pacote de benefícios é acessível mesmo para quem não tem um perfil de crédito para ter aquele cartão de crédito premium. Então vamos supor que você não teve acesso àquele cartão de crédito premium, mas quer ter acesso à sala VIP, assinaturas diversas, uma série de benefícios de pontos que só quem tinha o super cartão teria. Agora na Revolut você consegue ter se associando a um dos nossos planos de benefício. Ou às vezes você já tem um outro cartão, você não precisa de outro cartão de crédito, mas quando você viajar para o exterior você quer ter a melhor experiência. Não tem problema, você pode usar a Revolut só desse jeito, com plano pago ou sem plano pago, porque também tem um cartão de graça. E aí a gente tem que atender
todos os tipos de preferências e necessidades. Por isso que a gente não escolhe um nicho ou outro, a gente vai atuar em todos eles. Até porque na minha Fórmula 1 hoje você tem um público muito mais jovem que acompanha a categoria, mais jovem, mais feminino, né, segundo as últimas pesquisas, né, e também creio eu que, sei lá, para aquela adolescente, 17, 18 anos que está começando a arrumar emprego, agora que vai ter um pouco desse tipo de experiência, pode também ser um potencial cliente da Revolut. Sem dúvida. Agora eu vou te contar um produto complementar. A Revolut tem um produto chamado Under 18, ou menor de 18. Eu ia perguntar. Que na verdade é a partir dos 7 anos de idade. Meu filho caçula. Você pode ter uma conta para o seu filho caçula, vinculada à sua conta principal, onde você consegue controlar ao seu gosto tudo o que está acontecendo na conta da criança. Para a criança, se você já tem acesso a celular, pode ter um app próprio para poder controlar ali suas atividades. Se você quiser não dar acesso ao celular, pode usar só o cartão, não tem problema, para pagar as coisas na escola, para poder fazer o que você quiser. E se usar o nosso app, é possível fazer inclusive um jogo, uma gamificação com seu filho. Se ele cumprir determinadas tarefas combinadas por vocês, e ele provar que ele fez, me arrepio isso aí. Ele conseguir te cobrar pelo aplicativo mostrando o resultado. Caramba. E você transferir a mesada ou fazer um tipo de pagamento e criar essa disciplina de conquista, de gestão financeira desde os 7 anos de idade. Isso eu acho fascinante, porque quando você começou a pergunta e falou dos adolescentes, me veio na cabeça meus filhos, assim, que eles não têm celular, mas tem a conta que fica no meu celular e o mais velho tem um cartão. O mais novo, ele faz futsal no São Paulo, ele é federado no São Paulo, e ele ainda não tá naquela fase de passar o dia no clube sozinho, então sempre vai ou minha mulher, ou eu, ou um avô, mas daqui a um pouco tempo é capaz de ir, deixar as duas e alguém pegar as 6, mas ele vai precisar ter alguma autonomia. Perfeito. E é através disso. Então, assim, e eu acho que, de certa forma, o brasileiro ele nunca foi, talvez isso esteja mudando, preparado a ter uma consciência financeira, não só de saber um gasto inteligente, como aplicar, cuidar. Perfeitamente. E eu acho que esse movimento, eu nunca tinha parado para pensar, esse movimento das coisas digitais, coloca um filho, crianças... É um facilitador. De uma forma meio orgânica. Por exemplo, outro dia meu filho, a gente foi almoçar e eu levei minha mãe. E, vamos levar, vamos pagar. E aí ele falou, deixa que eu pago. Eu não dou mesada, mas a minha sogra dá. R$150 por mês. E aí ele falou, deixa que eu pago, papai. Eu falei, legal, eu não ia deixar ele pagar inteiro pra minha mãe, mas eu falei, eu vou tirar uns 30. Porque ele falou que ia pagar, pra também não ficar essa coisa, não, senão fica fácil falar que vai pagar e não pagar. E eu lembro que ele fez o movimento, assim, é no meu celular, mas ele fez, quando ele aprovou, eu pensei, cara, é uma coisa interessante. E aí ele poderia ter a versão dele com essa autonomia. E você acabou de dar um super exemplo de UX e de aquisição de clientes, porque se você usa com seu filho, você tem um prato cheio agora pra sua esposa e pro avô. E, by the way, vocês podem transacionar entre vocês instantâneo de graça em qualquer moeda pelo app da Revolut. Por causa dessa história, essa coisa que eu falei do futsal, né? Fica ali o núcleo que leva o Joaquim pro futsal, todo mundo tendo... E aí o amiguinho dele vai ver que ele tem um cartão próprio e vai pedir pro pai e por aí vai. Sim. E é assim que a gente cresce a nossa base de clientes. Muito interessante. Para fechar nosso papo, Glauber, 2026 está só começando, né? Você já meio que deu algumas dicas. O que você pode adiantar sobre o futuro da Revolut? Tudo bem que o futuro é agora, a Audi é agora, dia 8 de março começa a temporada 2026 da Fórmula 1, mas na cabeça de todos vocês, a Fórmula 1 é só o primeiro de alguns outros investimentos, patrocínios, outros esportes também? O que vocês estão pensando? A gente já está ativo em vários esportes ao redor do mundo. A gente patrocinou a NBA nessa temporada da Europa. Tem projetos para dar continuidade nisso. A gente patrocina festivais de música. A gente tem times de futebol feminino e masculino patrocinados. Manchester City, Manchester lá, o time feminino em UK, o Como lá na Itália, dentre outros. Mas a Fórmula 1 é um projeto de longuíssimo prazo. A gente é um compromisso de fato com a equipe Audi Revolut para longo prazo. A gente quer construir junto com eles a performance necessária para que ela se torne uma equipe campeã. Ao invés de se associar a uma outra equipe que poderia estar na frente porque tem um histórico ou porque eventualmente tem uma experiência diferente da Audi que está começando agora, a gente poderia simplesmente se associar a uma marca outra. A gente escolheu construir junto, trabalhar inovação, performance lado a lado junto com a Audi, para poder construir esse negócio no longuíssimo prazo e transformar Bortoleto e a equipe em campeão daqui a algum tempo. Eu tenho uma pergunta sobre Bortoleto, mas essa resposta
me gerou uma pergunta que é... Recentemente veio o Georgios Frangoulis, que é o criador da Oakberry, e ele falava que quando a Oakberry apostou na Fórmula 1, essa coisa de franquias no mundo inteiro, uma plataforma global. Exato. E tudo mais. Imagino que para a Revolut seja importante também esse conceito de viajar o mundo. Se eu tenho uma conta, primeiro, é conta que fala também no caso da Revolut? Cartão. Uma conta, um cartão, para uso no mercado brasileiro, se eu viajo, ele tem um mecanismo de moeda, tipo, eu vou citar porque é o Nomad, Wise, assim, o serviço. Então, com a minha conta, eu pensei nessa pergunta por causa da Fórmula 1 viajar o mundo, né? Você viajar com a Revolut. Para você ver que tem mais esse match de cultura e de perfil, de fato. Você pode considerar a Revolut o único aplicativo financeiro que você precisa para viajar o mundo inteiro. Se você usar no Brasil, você vai pagar e usar normalmente aqui como se estivesse em reais, certo? Você vai pagar aqui suas transações de Pix, boleto, pagamentos, usar seu cartão de crédito, como se fosse seu banco do dia a dia. Quando você viajar, você não precisa de outro, porque quando você abre a conta da Revolut, você também abre uma conta multimoedas em mais de 30 moedas. Então, para qualquer lugar do mundo que você for, a gente vai poder te servir como se você fosse um local naquele local que você foi viajar. E você vai usar a sua plataforma, o seu cartão, a sua conta lá, como se você estivesse aqui. E se você quiser transacionar entre moedas ou investir no exterior, você também faz rápido, 24/7, em poucos cliques e na taxa mais barata que você vai encontrar por aí. Mais duas perguntas da minha parte. A do Bortoleto você falou, e vocês verão o Bortoleto falando em português. Já está sendo preparada? Essas campanhas com o Gabriel, seja em áudio, seja em imagem, já foram gravadas, ainda não? Ele já está fazendo isso, até porque ele tem que fazer isso antes de começar o campeonato, porque a gente quer ele focado lá e não desviando a atenção. Então a gente já começou a trabalhar com ele, nosso time já viajou para a Suíça e para a Alemanha para poder fazer esse trabalho. Acabou de ter o lançamento do carro, a gente mandou nossa equipe para lá também para poder trabalhar junto com ele. Então a gente já tem isso em andamento e agora perto do anúncio da temporada, vocês vão ver ele falando em português com o nosso público e contando essas novidades que eu não queria dar o spoiler aqui hoje. Tá bom. Olha só. E a minha última pergunta é um pouco do que a gente falou fora do ar, logo que você chegou aqui, porque essa é uma grande oportunidade de conversar com homens e mulheres experimentados, bem-sucedidos, para compartilhar também para o grande público, porque eu brinco, né? Eu apresento o Sport Center na ESPN e eu sou fãzaço do Messi, mas eu respeito demais o Cristiano Ronaldo. E por que eu falo isso? Porque o Messi ele tem um talento natural que para você emular, você precisa quase nascer de novo. Não certo. Que ele não seja dedicado, mas o Cristiano Ronaldo é um exemplo de trabalho. E eu acho que se a gente consegue pegar pequenos exemplos de grandes pessoas, grandes homens e grandes mulheres na nossa própria rotina, a gente consegue se aproximar mais do resultado que a gente gostaria. Perfeito. Então a pergunta que eu vou fazer para você, como um homem bem-sucedido de negócio, eu brinquei com a história do sotaque antes da entrevista, que assim, da onde seu sotaque, que de fato ele tem uma multipersonalidade, e você morou em muitos lugares, então eu queria saber o que agregou na sua vida ser esse viajante no Brasil. O Brasil é um país gigantesco com várias culturas, e também fora, e a questão do esporte. Recentemente o Oliver Heider, da Porto, veio aqui, ele foi jogador profissional de futebol, jogou na Europa e não deu certo, mas o esporte ensina uma série de coisas. Quando eu perguntei isso, ele até chorou. E você foi um atleta de taekwondo. Exato. Então eu queria que você falasse um pouquinho o que o esporte agrega no mercado corporativo. Bom, obrigado pela pergunta. É uma reflexão legal de fazer. Bom, primeiro, como você bem pontuou, eu morei em muitos lugares. Eu tive que aprender a me adaptar em diferentes ambientes, com desafios diferentes, e muitas vezes recomeçar a criar amizades, a fazer a sua rotina local. Então eu tenho certeza que isso me formou um pouco, de me adaptar em ambientes diferentes, desafios que poderiam mudar de uma hora para outra, morando em vários lugares. O esporte entrou nesse meio do caminho, onde eu comecei agora a ter uma identidade, tinha um grupo para participar, e o taekwondo, muito embora pareça um esporte individual, também é um esporte de equipe, porque você precisa de gente para treinar junto, você precisa ter uma equipe te ajudando a se preparar para quando você for para o ringue sozinho. E eu tenho certeza que a minha formação profissional também bebeu muito dessa disciplina do esporte, da preparação em grupo, mesmo que às vezes você tenha que ir para o combate sozinho. E eu não tenho dúvida que isso influenciou muito a minha formação, sou muito grato ao esporte, e mostra um pouco também de construção de disciplina e ciclos completos.
chegar à faixa preta em qualquer arte marcial é uma grande jornada, é um grande desafio. Então, sou muito orgulhoso de ser faixa preta de Taekwondo, de ter sido um atleta que competiu, ganhou muitas medalhas relevantes, mas que em determinado momento teve que fazer uma escolha de persistir num esporte que, infelizmente, no Brasil e em muitos lugares do mundo ainda tem pouco apoio para você fazer carreiras relevantes, migrar para o mercado profissional, mas continuar usufruindo daquela disciplina e daqueles aprendizados que você tirou do esporte agora para a carreira profissional. Eu tenho certeza que o profissional que eu sou hoje aprendeu muito do atleta que eu fui no passado. Fantástico. Fantástico. Glauber, o papo tá legal, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar por aqui. Muito obrigado mais uma vez aqui pelo seu tempo à disposição da gente bater esse papo aqui muito bacana mesmo. Quase que sendo didático para o nosso público, né, de entender, né, exatamente o que vai estar estampado no canal do Gabriel Bortoleto e do Nico Huckenberg, mas a gente fica com os olhinhos mais... mas o Nico, pelo menos, é gente boa também. Gente boa, pelo menos. Mas é isso, quero agradecer. E, obviamente, as portas do motorsport.com estão abertas aqui para um retorno para a gente, quem sabe, avaliar esse primeiro ano de Audi Revolut sob o olhar da Revolut. Muito obrigado. Vai ser um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado ao Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, e você fique ligado. A Fórmula 1 2026 está para começar. Temos testes já nas próximas semanas, obviamente, GP da Austrália de Fórmula 1 a partir do dia 8 de março, com a cobertura completa que você já conhece, tanto no site como aqui também no nosso canal no YouTube. Um grande abraço a todos. Tá aqui, né, Jeff? Isso, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.